Boa noite a todos. Leitura que o Vinicinho fez ao iniciarmos a reunião. Ele fez um comentário sobre histórias infantis. De fato, né, Daniel tema bem recorrente nas histórias infantis. Mas não é o único, né? Eu lembro muito quando eu era pequenininho ali na igreja com meus pais, e muitas das histórias que eu ouvia era de um outro personagem chamado Davi. E a gente começa a estudar, né, ou aprender a história de Davi, muitas coisas chamam a nossa atenção, né, no início da vida dele. Muitas atitudes que ele tem são realmente dignas de louvor. Por exemplo, quando tem um gigante filisteu que está ali atormentando o povo, e todo o exército do povo de Israel está ali temeroso, tanto do exército quanto do gigante. Então a gente tem a figura de Davi ali, um meigo pastorzinho. Achei que o Vinicinho ia pedir essa música hoje. Então a gente vê, né, toda aquela situação, acho que todos conhecemos essas histórias. E a gente vai lendo, então, o começo da vida desse homem, e é difícil não ficar impressionado, né, com as coisas que ele vai fazendo, com as histórias que são nos contadas, né? Se a gente lê no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim, Samuel falando a Saul, que era o então rei de Israel, dizendo: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então a gente tem aqui um testemunho da parte de Deus falando sobre esse homem, Davi. Nós começamos então a ler e estudar um pouco da história desse homem, e a gente fica impressionado com as atitudes que ele tem, realmente com a mente de Deus que ele tem, né? E diversas dificuldades que ele vai passando na sua vida, né? Ali, o então rei procurando tirar a vida, e ele sempre agindo com prudência. E a gente fica falando, não, realmente, né? É um homem que, assim como diz aqui, né? O Senhor buscou um homem que lhe agrada. Era um homem que agradava a Deus nos seus atos, naquilo que ele fazia, naquilo que ele buscava, no modo como ele fazia as coisas. Então a gente termina de ler o primeiro livro de Samuel. No finalzinho ali ocorre então a morte do rei que era Saul. Então Davi vem a tornar-se rei de fato, né? Ele já era alguém escolhido por Deus, mas o rei que estava ali ainda era Saul. Então ele começa então o seu reinado. E ele começa muito bem também, né? Buscando consolidar o reino e apaziguar algumas coisas, né? Busca alguém da família de Saul mesmo para agir de misericórdia na vida dele. E são coisas realmente muito boas que nós vamos lendo a respeito desse homem. Mas, sempre tem um mas, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa reflexão essa noite, né? Qual é a nossa reação quando nós somos ofendidos? Eu gostaria que a gente pensasse um momento, né, sobre isso. Quando nós somos agredidos, quando os nossos direitos são usurpados, qual que é a nossa reação? Vim dirigindo aí para cá e meu fraco no trânsito aqui de Ribeirão Preto. Tudo acontece na minha frente. Eu não gosto dessas coisas. É uma fraqueza que eu realmente tenho. Né? E no trânsito é muito fácil alguém te agredir, né? Te usurpar o seu direito, sua faixa. Era a sua vez que você entrar, o cara corta a sua frente. Assim. Algo que eu tenho lutado um pouco. Minha família sabe disso. Mas é algo, sim, né, que nós devemos perguntar qual que é a reação que nós temos. E gostaria de meditar sobre 3 personagens
essa noite na leitura de alguns acontecimentos que vão tendo aqui no segundo livro de Samuel e analisar um pouco das reações dessas pessoas, né? Vamos ver em que conclusão nós podemos então chegar. Então, comecei falando muito bem da vida de Davi, né? E a gente vai lendo isso até o capítulo 13, não, desculpe, no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. E acontece ali então que parece que as coisas estavam muito bem no reinado dele e ele nem foi para a guerra mais, ficou em casa ali no seu castelo e ele então se coloca numa situação de pecado. E são dois pecados que ele comete. O primeiro é um adultério. Depois que ele comete esse adultério, querendo esconder isso que ele fez, ele acaba cometendo um assassinato. Não quero entrar muito nessa questão, porque não é a nossa questão central, mas é ela que vai desencadear várias coisas, né? Então, dois crimes que ele comete: adultério e assassinato. E nós vamos pensar um pouco nas consequências que esses crimes trouxeram para a sua vida e para a vida de outras pessoas. No capítulo 12, Davi faz... O bom de estudar a vida de Davi é que Davi era um poeta, né? E muito do que ele vai vivendo... O livro de Samuel e o livro de Reis conta a história dele, narrando as coisas. E o livro de Salmo conta aquilo que ele sentia, o livro dos Salmos. Muitos dos Salmos nós podemos interpretar à luz do que acontecia na sua vida, né? Acho que é no Salmo número 34, não lembro bem, que ele vai falar que enquanto ele calou seu pecado, seus ossos envelheceram, né? Creio que foi muito nessa época aqui. O que acontece? Ele cometeu esses crimes e por um ano ele viveu como se nada tivesse acontecido. Até que então Deus enviou um profeta, Natã, né? E no capítulo 12 de 2 Samuel está narrado isso que acontece, né? Natã chega e conta para ele uma história hipotética de um homem que tinha apenas uma ovelha, era muito pobre, e ele compartilhava sua vida com essa ovelha. E tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas. E um dia uma pessoa veio visitar esse homem rico e ele, não querendo tomar das suas ovelhas, ele vai e pega aquela única ovelha que aquele homem pobre tinha e a sacrifica para servir ao seu convidado, né? E Davi, ouvindo isso, fica extremamente irado com essa situação e já joga um veredito ali. E aí então Natã diz que, na verdade, ele está falando do próprio Davi. Davi fez isso, né? Deus deu diversas coisas, né, para Davi. E parece que não foi suficiente isso para a sua vida, né? Ele queria mais. Versículo 7 diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Ele tinha colocado ele numa posição bem vulnerável ali no exército, de modo que ele fosse realmente morto. E então aqui a gente tem um pouco das consequências que vão aparecer agora na sua vida, né? Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então aqui Deus deu o veredito sobre aquilo que Davi tinha feito, né? As consequências do seu erro, do seu pecado. E aqui a gente tem então esse primeiro personagem, e vamos pensar um pouco sobre a reação que Davi tem quanto a tudo isso. Fico imaginando a pessoa de Natã chegando, falando para o rei isso, né? Ele é o rei, a lei estava nas suas mãos, ele poderia muito bem dar cabo da vida de Natã, né? Mas
não é isso, né, que a Bíblia nos mostra que esse homem fez, né? Então, no versículo 13, ele diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, a gente tem aqui que Davi realmente, quando viu que ele era a pessoa, né, que, segundo as suas próprias palavras, era digna de morte, Deus o perdoou, de fato, e ele não morreu por isso. Mas, posto que com isto deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. A primeira consequência desse pecado que Davi cometeu, né, desses pecados que Davi cometeu, era que esse filho que nasceu, né, que ele tentou esconder, que ele tentou de diversas maneiras esconder do povo e de todos, né, esse filho então veio a morrer, né? A gente até hoje pela manhã pensamos um pouco sobre isso, né? Que ele, enquanto a criança era viva, então ele estava ali jejuando, orando, não aceitava comer, não aceitava fazer nada. Enquanto a criança estava ali lutando pela sua vida, ele estava em oração. E aconteceu que a criança morreu e os seus servos ficaram com medo. Falaram, pô, assim, enquanto a criança estava viva, ele já não comia, não bebia, não fazia mais nada. Tendo a criança morrido agora, o que ele vai fazer? E aí ele descobriu então que seu filho morreu, levantou, tomou um banho, ungiu-se e deu sequência à sua vida. E as pessoas ficaram ali perguntando, bom, mas por que você fez isso? Ele responde, quando a criança estava viva, enquanto vivia a criança, eu tinha esperança que o Senhor ouvisse a minha oração e a mantivesse viva. Mas agora que ela morreu, o que eu posso fazer? Então a gente tem assim essa primeira consequência dos atos que Davi teve. E eu acho que não precisa ser pai para entender, né, que é a perda de um filho, algo muito triste, né? Mas acontece que essa não foi a única consequência para a sua vida, né? No versículo 10, nós lemos: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então, uma das consequências sobre esses pecados na vida de Davi foi que a espada não se apartaria mais da sua casa. É uma linguagem que ele está usando figurada aqui, dizendo que a morte, a violência estaria presente na sua própria casa. E é nesse contexto, então, que os outros dois personagens que nós vamos estudar, as reações, aparecem. O primeiro é um outro filho de uma situação muito difícil que aconteceu com outros filhos de Davi, né? Filhos desses adultos. Absalão era um dos filhos de Davi e ele tinha uma irmã chamada Tamar. E esses dois, sendo irmãos, tinham um outro irmão, meio-irmão no caso, né? Eram de mães diferentes, chamado Amnon. E esse Amnon, essa história está narrada no capítulo 13 de 2 Samuel, depois vocês podem ler em casa, não vou entrar em tantos detalhes, mas aconteceu que esse irmão Amnon violentou essa meia-irmã dele, Tamar, né? E depois de tê-la violentado, né, ele a desprezou totalmente. E foi uma situação muito difícil que aconteceu. E quem se sentiu ofendido também nessa história foi o irmão de Tamar, Absalão. Então, ele agindo astutamente, ele cria uma cilada para esse meio-irmão dele e vem a matar esse irmão para vingar, então, a honra da sua irmã, né? Então, tem aqui uma reação. O que aconteceu na vida de Absalão quando ele teve, né, a sua irmã tratada dessa maneira? Eu tenho uma irmã também, eu acho difícil, né? Uma situação dessa, alguém chegar e violentar, principalmente para a pessoa do próprio sangue, é um negócio assim, absurdo, né? E a reação desse homem, então, foi uma reação extrema, né? Ele criou uma situação, então, sabendo que o pai de Davi já conhecia os filhos, sabia o que ia acontecer, tentou proteger ali de alguma maneira, mas não teve jeito.
Absalão matou, então, esse irmão que cometeu esse ato absurdo. E não termina por aí. Depois de ter feito isso, a história vai passando, eu não quero entrar nos detalhes da história, né? Depois vocês podem ler e estudar um pouco a respeito. Absalão meio que se revolta contra tudo e quer se tornar rei. Ele cria situações ali para chegar, porque ele foi banido, né, da cidade, então ele cria uma situação ali para poder voltar. Ele volta, mas Davi não quer encontrar ele, e o tempo vai passando, e Davi meio que esquece tudo o que aconteceu, né? E ele então ele volta, né, para a cidade ali. E no capítulo 15, então, a gente vê que depois dele ter voltado para a cidade, né, para perto do rei, ele criou ali meio que um tribunal secundário, né? Porque o que acontecia antes, né? O rei era um juiz. A gente tem essa mesma história de Davi, quando a rainha de Sabá vem a ele e acontecem várias coisas ali, né? Nós temos, por exemplo, aquela questão bem famosa das duas mães. Cada uma tinha um filho e um dos filhos acaba morrendo, e aí fica aquela disputa de quem que era o filho que estava vivo. E aí a gente... Nossa, estou falando uma confusão absurda. Esquece que eu estou falando. Isso é o filho dele, Salomão. Mas assim, o que acontece? Salomão era o rei, e ele tinha então que julgar essas coisas, né? E ali, pela sabedoria que o Senhor Deus deu a ele consegue fazer essa demanda. Então, era um papel dos reis, né, na antiguidade, ser o juiz do povo. E no capítulo 15 aqui de 2 Samuel, nós temos no comecinho que Absalão faz algo parecido. Ele coloca um trono ali, alguma coisa, e começa a julgar essas questões do povo, né? Cada homem que tinha sua demanda trazia para ele, né? Diz assim: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantou-se Absalão pela manhã, levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel, é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem ouça da parte do rei. E dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda, ou questão para que eu lhe fizesse justiça. Então, com isso, ele começa a angariar, né, a confiança do povo, a simpatia do povo para a sua causa. E então, prosseguindo, não vou entrar em muitos detalhes, mas o que acontece é que ele faz uma revolta, né? Ele então tenta pega algumas pessoas para invadir a cidade para se tornar ele, né, o rei em lugar de seu pai. E Davi, vendo essa situação extremamente difícil e a vida de outras pessoas que poderiam morrer numa batalha ali entre irmãos, resolve então fugir, né? Fugir da cidade, e Absalão então usurpa o trono do seu próprio pai, com ele ainda vivo. Então a gente já pode ver aqui, né, aquilo que Deus tinha falado: a espada não iria sair da sua casa. Então as coisas que foram acontecendo na vida de Davi, né? Um filho matando o outro e o próprio filho tentando matá-lo, né, para assumir o reinado. Então a gente tem aqui a segunda reação, né? Davi, ele sentiu o seu pecado e pediu perdão a Deus. Absalão tomou a justiça nas próprias mãos, né? Matou o irmão e falou: não, eu sou rei aqui, eu que mereço ser rei no lugar do meu pai. Reação que ele teve também bem violenta. E nessa história aqui aparece um outro personagem que o nome dele é citado algumas vezes aqui. Esse homem chama-se Aitofel. No versículo 12, logo depois que ele termina essa rebelião, o que ele faz, né? No capítulo 15, versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló.
Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então, a Bíblia diz aqui que ele tomou, né? Esse Aitofel era um conselheiro, fazia parte do reinado de Davi. Ele era um amigo e um conselheiro de Davi. Isso nos leva a um ponderamento importante, né? A importância dos conselhos. Né? Nossa vida tem que ser aconselhada. Tem muitos momentos em que nós estamos em dificuldade, então estamos em aperto e precisamos de que alguém nos aconselhe, nos fale palavras para que nós possamos reagir às situações. E o questionamento que vem disso é: com quem nós estamos nos aconselhando? A gente vai ver ainda no decorrer dessa história alguns conselhos que apareceram para essas pessoas, mas eu gostaria que a gente pudesse meditar um pouco sobre isso, né? Com quem nós andamos nos aconselhando? Como você pode reconhecer o que é um bom conselho? No capítulo 16, no versículo 21, né? Então acontece toda essa situação e Aitofel, então, ele é colocado aqui para dar conselhos a esse novo rei, então. Mas voltando um pouco, quem era Aitofel, que a Bíblia chama pelo nome? Tem duas passagens, segundo Samuel 11, 3 e 23 e 34, que vão nos dizer que esse homem era o pai do pai de Batseba. Era o avô de Batseba. Batseba foi a mulher com que Davi adulterou. Era a mulher de Urias. Então, o que Davi fez para esse homem? Né? O que esse homem sentiu que Davi fez por ele? Matou o seu neto, né, e adulterou com sua neta. E isso é uma ofensa, né, que o pecado de Davi trouxe à vida desse homem. Nós vamos estudar um pouquinho também sobre a reação que esse homem teve a essa ofensa. Né? A gente já até viu isso, né? Primeiro ele traiu Davi. Ele era uma pessoa que ele era conselheiro do reino de Davi. Então ele deixa o seu conselho, né? E apoia aquele então que está vindo usurpar do seu trono. E ele dá dois conselhos então para esse novo rei, né? Se nós podemos dizer assim. O primeiro conselho que ele dá, e isso responde, em parte, a nossa pergunta, né? Como saber reconhecer o que é um bom conselho? No capítulo 16, versículo 20, né? Diz assim: Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Davi tinha fugido da cidade e eles não sabiam o que iam fazer, né? Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo isso, todo Israel, que se fizesse odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Dá uma olhada no conselho que esse homem dá para ele. Quando Davi saiu da cidade, ele deixou algumas das suas concubinas para trás, para cuidarem, né, da sua casa. E o conselho, então, que Aitofel dá a Absalão é esse, né, para que ele possuísse, então, essas mulheres na frente do povo. Isso era para simbolizar que ele estava dando um passo que ele não voltaria para trás. Se eu estou numa revolução, por exemplo, tentando destronar um rei, eu preciso conquistar a lealdade das pessoas e fazer com que elas acreditem que eu não vou traí-las. E o conselho de Aitofel era muito nesse sentido. Absalão fazendo algo odioso desse, não tinha mais reconciliação com seu pai. Ele estava de fato ali, mostrando para todo o povo de Israel que ele estava determinado naquilo que ia fazer. Estava dando uma segurança para as pessoas que veriam isso. E ele faz isso publicamente. Interessante que a própria palavra de Natã, quando disse, falando da parte de Deus, falou que o que você fizeste em particular, no escondido, eu vou fazer em público, no sol, para as pessoas verem. E o próximo que fez isso com ele foi o próprio filho, Absalão. Esse ato
odioso. E a gente pode, então, né, pensar a respeito, né? Ou será que o conselho que eu estou recebendo das pessoas é um conselho que está de acordo com as Escrituras? Por mais que, do ponto de vista humano, esse conselho de Aitofel foi muito bom para a vida de Absalão, né? Se nós pensarmos assim na nossa vida, que tipo de conselhos eu estou ouvindo? Esse Aitofel não era um qualquer. Esse Aitofel diz no versículo no capítulo 15, versículo 31, diz assim: Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transforme em loucura o conselho de Aitofel, porque a palavra desse homem era muito respeitada. As pessoas davam um valor tremendo ao que ele dizia, né? Eles consideravam isso que era como se fosse uma palavra vinda de Deus. Tal era o peso, né, do, do conselho que Aitofel trazia. Só que se a gente for olhar então para o conteúdo desse conselho que ele dá a Absalão, né, nós vemos que não tem nenhum respaldo com tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Isso serve de lição para a nossa vida, né? Que tipo de conselhos nós estamos recebendo? Será que aquela pessoa que está nos aconselhando de alguma coisa, aquilo que ele fala tem a ver com as Escrituras? Se não tiver, obviamente não é um bom conselho. Então, o que que acontece, né? Absalão adorou ouvir esse conselho. Então, o que que ele fez? Versículo 22 do capítulo 16. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como a resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. Então, aqui mais uma vez reforçando, né, que tipo de homem era que dava esse conselho. Isso nos mostra também que não é porque uma pessoa é uma pessoa salva, uma pessoa que conhece a Bíblia, né? O conselho não é apenas a vida que ela dá, é aquilo que ela fala. Ela tem que falar e aconselhar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. De outro modo, isso não será um bom conselho. E nós veremos o porquê. Só que Aitofel não para por aí. Aitofel é um homem humilhado. Davi humilhou ele. Davi matou o seu neto. Davi adulterou com a sua neta, ó, trouxe vergonha, né, à sua família. E isso pode ter pesado muito para ele, a tal ponto dele fazer esse segundo conselho que ele dá aqui. Capítulo 17, versículo 1. Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei a Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, e então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim, todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Então, esse segundo conselho que Absalão dá, se nós pararmos para pensar apenas do ponto de vista humano, seria fatal para Davi. Davi estava fugindo, às pressas, com algumas pessoas sim, mas ele estava fugindo. E Aitofel disse: Não, me dá aqui 12.000 homens, que eu pessoalmente vou atrás dele e daremos cabo de mais ninguém, apenas de Davi. E se esse conselho, então, era um mau conselho, mas assim, olhando para a causa deles, né, de Absalão e de Aitofel, era um ótimo conselho. Davi estava despreparado para a luta, né? Ele fala aqui, né? Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. E então matarei apenas o rei. Mas acontece, né, aquele versículo que nós lemos no capítulo
15 e 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi, e aqui está uma diferença bem grande da vida desse homem: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. O que acontece então, né, no versículo 32 diz assim: Ao chegar Davi ao cume onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Quer dizer que ele estava em pranto, né, estava em luto por causa ele apoiava a causa de Davi. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Então, entre esses inimigos que aparecem para Davi, aparece um amigo, né? Um outro conselheiro, Uzai. E ele é usado, então, por Deus para atender esse pedido que Davi faz a Deus. Versículo 31. Ó Senhor, peço-te que transformes em loucura os conselhos de Aitofel. Então, voltando ao capítulo 17, né? Nós lemos até o 5. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, esse lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos segundo a sua palavra? Se não, falas tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que deu Aitofel, desta vez, não é bom. Continuou Uzai: Bem conheces a teu pai e a seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos, como a ursa no campo, roubada de seus cachorros. Também teu pai é um homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Então ele apela aqui para a memória que todos tinham do grande rei, do grande guerreiro que Davi era. De fato, ele tinha feito coisas extraordinárias. Quando ele tinha adolescente ainda, ele matou um gigante com uma pedra e uma funda. Derrotou, na verdade, matou com a espada. Mas ele derrotou um gigante. E ele teve muitos e muitos sucessos em batalha, de tal forma que ele realmente era um homem que manejava bem a espada, era um guerreiro, era um homem capaz de guerra. Tanto que quando ele tem o desejo de construir para Deus um templo, Deus fala: não, você derramou muito sangue. E dessa maneira, então, a gente vê que Davi realmente era um homem que era treinado na guerra, é um herói de guerra. E não apenas isso. Se você ler no final do livro de Samuel, vai falar um pouco sobre os valentes de Davi. E coisas extraordinárias que esses homens fizeram. Né? Coisas, assim, louváveis do ponto de vista bélico, né? A coragem que esses homens tinham e a competência que eles tinham na guerra. Então, Uzai apela para essa memória que Absalão tinha de seu pai, né? Bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes, estão enfurecidos como a ursa no campo. Versículo 9. Eis que agora está espreita em alguma cova. Ele falou para Davi: não, você não vai encontrar Davi ali dando sopa, expulsar todo mundo e matá-lo, né? Ele não é um homem assim. Ele está de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque algum dos seus, cada um que ouvir dirá: houve derrota do povo que segue a Absalão. Então ele vai colocando essas dúvidas na cabeça de Absalão. Então, versículo 10, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e homens valentes estão com ele. E aqui, depois dele dar esse pano de fundo sobre a pessoa de Davi, ele vai falar o seu conselho, então, em resposta de Deus, né, ao pedido de Davi. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio dele. Então ele já coloca, né? O conselho de Aitofel não envolvia a própria pessoa de Absalão. Aqui Uzai já está apelando para a sua vaidade, né? Você vai
vai reunir um exército muito grande e você vai ao encalço do seu pai. Então iremos a ele e em qualquer lugar que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará em nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenaram ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobrevivesse sobre Absalão. Então, a gente tem também aqui um diferencial, né, na pessoa de Davi. Davi confiava em Deus. Nós falamos um pouco sobre conselho, sobre a importância de sermos aconselhados. Não precisamos abrir, mas Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não sei se esse é um salmo de Davi, a Bíblia não fala sobre isso. Mas Davi, em outros salmos, e por isso que é legal a gente estudar, né, a história de Davi. A gente tem as impressões dele registradas em alguns salmos. No Salmo 16, mostra um pouco do que Davi acreditava, quais eram as coisas que estavam no seu coração. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. E no versículo 7, a ênfase que eu gostaria de dar. Bendigo o Senhor, porque me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Também outro Salmo 33, versículo 11 apenas, diz assim, e é o Salmo de Davi: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Por mais que Davi tivesse muitos conselheiros, ele os tinha, Husai, no começo do seu reinado, e Aitofel, o mais importante de todos eles era Deus. Ele era o conselheiro de Davi. E Davi buscava nele, ele era a esperança que Davi tinha na sua vida. Uma grande diferença entre esses outros homens que estamos estudando. Então, o que acontece, né? Aitofel dá um conselho para Absalão, que se fosse seguido, né? A gente não sabe, mas humanamente parecia muito bem, muito bom. Ele iria pegar Davi desprevenido e conseguiria matar a Davi. Então, sai apelando para outras coisas e, conforme Deus tinha ordenado, né? Dissipa esse bom conselho que Aitofel tinha dado, né? Então, a gente vê que aqui Aitofel então percebe que ele foi volta vencido. Tudo que aquilo que ele quis fazer não deu certo. A reação que Aitofel, ao ser ofendido, foi a da vingança. Foi muito diferente da reação que Absalão teve, né? Absalão já foi um cara mais sanguíneo ali na hora mesmo, por mais que não foi imediato, mas ele já deixa transparecer a ira que ele ficou do seu irmão por ter feito aquele ato odioso contra a sua irmã. Ele vai lá e o mata sem dó nem piedade. E a gente vê que depois que acontece isso, não é mencionado o nome de Aitofel. Ele vai guardando aquilo no seu coração e espera um momento propício para agir. Quando ele vê então que Absalão está sendo um opositor de Davi, ele se aproveita dessa situação, se alia
Absalão. E com seus conselhos ele tenta dar cabo da vida de Davi. É interessante, voltando no capítulo 17, ali, no comecinho, no segundo conselho de Aitofel, a gente perceber, né, as intenções de Aitofel, no que ele diz. Ele diz assim: deixe-me escolher 12 mil homens. Ele queria participar, né? Ele iria escolher esses 12 mil homens. E me disporei e perseguirei a Davi essa noite. Ele coloca como autor disso, né? Ele iria perseguir a Davi. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo das mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. E então, ali estava, né, toda o cerne da sua vontade, né, o cerne da reação que ele teve ao ser ofendido. Então matarei apenas o rei. Aitofel permitiu então que o seu sofrimento e dor se transformasse em amargura, desejo de vingança, e o cegou. E ele ficou cego então nessa vontade, nesse desígnio de matar a Davi. Mas acontece, né, que Deus interfere na história e o conselho que ele dá, que realmente iria fazer ele cumprir esse desígnio do seu coração, é por Deus anulado. E continuando a leitura no capítulo 17, a gente chega no versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardoou um jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Um triste fim da vida desse homem, que teve reações impróprias quando foi, de algum modo, usurpado o seu direito, quando ele foi ofendido. Interessante também que Absalão, no capítulo 18 vai narrar sobre isso, ele está ali fugindo e ele era um cara bem cabeludo. A Bíblia diz que todo ano ele cortava o cabelo e pesava mais ou menos 2 quilos do cabelo que ele cortava. Né? É um cara assim, bem cabeludo. E ele fugindo ali com o seu cavalo, ele fica preso pelo pescoço numa árvore, e o versículo 15, o capítulo 18 diz: cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então, o mesmo fim que Aitofel teve, Absalão também teve. Né? Só que o fim da vida de Aitofel é muito triste. A gente tem algumas citações de suicídio na Bíblia. E, se não me engano, salvo pessoas que estavam feridas por ferimentos mortais na guerra, como foi o caso de Saul. Saul se suicidou, mas ele já estava assim, muito ferido. A Bíblia só fala de 2 pessoas em perfeito estado de saúde que se suicidam em toda a Bíblia. A primeira é Aitofel. E é interessante, né, mais uma vez voltando para as palavras de Davi, 2 salmos que ele fala o seguinte. Salmo 41. E ao ler esse salmo, nós vamos ter a nossa memória levada ao outro personagem também que suicidou-se. Salmo 41, versículo 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E o outro salmo, 55, dos versículos 12 a 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, não podemos afirmar categoricamente que Davi estava falando de Aitofel, mas muito provavelmente esses 2 salmos se referem a ele. E mais interessante ainda, esse Salmo 41, Jesus Cristo faz uso
desse salmo, né? Quando ele está falando de outro personagem que também se suicidou, Judas. Fala que comia junto à mesa com ele, né? Tomava do mesmo bocado, e foi ele que traiu a Jesus. De toda essa reação que esses personagens tiveram, essa de consequência para a vida de Aitofel foi muito triste. Ele virou um tipo de Judas, né? Prefigurando o maior dos traidores, aquele que traiu a pessoa de Jesus Cristo. Tudo por quê? Porque ele não teve reações adequadas quando fora ofendido. E se a gente olhar assim, né, parece que as coisas que Aitofel fez, comparado com os pecados de Davi, eram bem menores. Davi chegou a fazer as coisas, né? E Aitofel apenas tentou fazer uma política ali para se beneficiar, mas a grande diferença aparece no fim que as suas vidas tiveram. Aitofel acabou se suicidando. Absalão acabou morto na batalha. E Davi morreu velho no seu trono, passando o seu trono para seu filho, né? Essa grande diferença, né? Aquilo que nós fazemos, as atitudes que nós temos, nos define quem nós somos, as reações que nós fazemos. Porque se nós podemos ter uma certeza nessa vida, é que nós seremos ofendidos. Agora, eu comecei dizendo sobre Davi, né? Em 1 Samuel 13, 14, onde Deus fala que Davi era alguém que Deus se alegrava dele, né? E eu gostaria de terminar com um versículo apenas, em Atos 13. Atos 13 e versículo 22. Diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Acho que essa é uma das palavras que mais define Davi, né? Acho que todos já ouviram essa expressão. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem impecável, um homem perfeito. Nós vimos um pouco sobre isso. Mas a grande diferença na vida de Davi, que fazia ser um homem conforme o coração de Deus, era que quando ele era confrontado com seu pecado, ele se arrependia. Ele se entregava àquele que julga com justiça. E que o Senhor Deus nos ajude, então, né, assim como Davi, a imitar os passos que ele teve, porque nós sabemos que nós somos suscetíveis a muitas coisas nesse mundo. Mas que o Senhor nos ajude a confiar, né, a dizer as palavras que Davi disse: O Senhor é meu escudo, é nele que eu confio, é nele que eu me refugio. E agindo assim, nós teremos a reação correta quando nós formos ofendidos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos, lendo a Tua palavra, Pai, e encontrando nela um guia para os nossos pés nesse mundo, Deus. Nós possamos ter um coração que Te agrade, Pai. Coração segundo a Ti. Que não seja inclinado para o mal, Deus, mas que seja inclinado para fazer a Tua vontade e confiar em Ti, ó Pai, como foi Davi. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.